Chegamos no final da história do Japão, uma história repleta de conflitos entre clãs pela conquista de territórios. Entre percas e vitórias, o Japão tornou-se uma das maiores potências mundial. Obrigado por terem acompanhado essa série do Japão. Querem mais vídeos assim? Comentem qual país vocês querem conhecer a história. Agora vamos para o desfecho dessa história. Gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seus comentários. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Período Edo, Edo Jidai, também conhecido como período Tokugawa, Tokugawa Jidai. É um período da história do Japão que se estende desde 1603 até 1868. Esta época define o shogunato Tokugawa, também denominado pelo seu nome original japonês Edo Bakufu, o qual foi o último shogunato que deteve poder no Japão. Em 1603, Ieyasu foi oficialmente nomeado shogun pelo imperador Go-Yōzei, ocupando o lugar por apenas 2 anos, pois em 1605 havia decidido abdicar da posição em favor do seu filho Hidetada. Adquirindo o título de Gosho, shogun aposentado, Ieyasu manteve assim o controle governamental do país. Enquanto isso, Gosho foi compelido a enfrentar a ameaça de Toyotomi Hideyori, uma vez que alguns partidários alegavam que este seria o legítimo sucessor do governo. Assim, inúmeros samurais e ronins se aliaram a Hideyori, contrapondo-se ao shogunato, o que resultou em 2 batalhas abreviadas do Cerco de Osaka. Em 1614, sob a liderança de Gosho Ieyasu e Shogun Hidetada, os Tokugawa comandaram um imenso exército até ao castelo de Osaka, acontecimento este denominado de o Cerco de Inverno de Osaka. Sugere-se que Ieyasu havia realizado um acordo com Yodojimi, mãe de Hideyori, consentindo que as tropas de Tokugawa regressassem a Sunpu. Contudo, Hideyori recusou-se a abandonar novamente o castelo, tendo sido cercado, situação esta que ficaria conhecida como Cerco de Verão de Osaka. Por fim, em finais de 1615, o castelo de Osaka foi destruído durante a Batalha de Tenji, onde inúmeros defensores morreram no confronto, incluindo o próprio Hideyori, que cometeu seppuku. Com o clã Toyotomi exterminado, o domínio dos Tokugawa sobre o Japão estava agora livre de sérias ameaças. A unificação do país durante o período Azuchi Momoyama permitiu ao Japão tornar-se um país mais pacífico. No período Edo, a estrutura social havia se consolidado, estabelecendo-se 3 classes sociais: a classe samurai governante, a agrícola e a do cidadão, artesãos, mercadores e comerciantes. A partir do período Momoyama, a pacificação e o aumento de produção de ouro e prata concederam condições de vida mais estáveis sobre as classes sociais por cerca de 2 séculos e meio, beneficiando um desenvolvimento de habilidades profissionais sobre a população em geral. A classe samurai foi organizada de acordo com um sistema administrativo eficiente e legal, assegurando avanços em vários campos de erudição, enquanto que os agricultores e cidadãos comuns adquiriram condições de vida mais favoráveis. No século XVII, a produção de arroz duplicou e tornou-se significante a sua extensão no mercado de cada cidade. Com o desenvolvimento industrial, foi alcançado um elevado nível de prosperidade em inúmeras cidades e o poder econômico dos comerciantes ultrapassou o dos samurais. Quando Ieyasu assumiu o poder, o Japão encontrava-se no esplendor do período comercial Nanban, e apesar do comércio com a Europa ter sido autorizado, as ações políticas do governante encontravam-se sob conspecto. Em 1614, Ieyasu realizou a primeira viagem transoceânica para o Ocidente com a embarcação a vela galeão San Juan Bautista, numa missão liderada por Azekura Tsuminaga. Entre 1604 e 1636, o shogunato havia então permitido várias permutas comerciais em diversas regiões da Ásia, utilizando-se de 350 shuinsen. Contudo, a contínua expansão do cristianismo era considerada um problema por parte do shogunato, visto serem cada vez mais evidentes as relações comerciais entre daimyos cristãos de Kyushu e comerciantes europeus. Assim, a percepção de que a presença espanhola e portuguesa no Japão iria facilmente desencadear um processo de conquista semelhante ao ocorrido no Novo Mundo era manifestamente provável. Calculoso, o shogunato considerou que a atividade dos europeus era um frontispício que ocultaria a intenção de uma conquista política. Em 1612, o regime obrigou a que os vassalos e residentes de propriedades do clã Tokugawa repudiassem o cristianismo. E então,
Em 1616 foi restringido o comércio fora das cidades de Hirado e Nagasaki. Em 1622 foram executados 120 missionários. Em 1624 os espanhóis foram desapossados do arquipélago do Japão e em 1629 foram executados milhares de pessoas que se converteram ao cristianismo. Durante o governo do terceiro shogun Tokugawa, Iemitsu, foi registrada a primeira grande fome do período, que perdurou desde 1630 até 1640 e 1641. Isto resultou em inúmeros protestos por parte dos agricultores em 1632, 1633 e 1635. A rebelião Shimabara de 1637 até 1638 foi a consequência mais dramática da deteriorada relação com o governo devido a esta crise, onde camponeses católicos enfrentaram o numeroso exército do governo. No entanto, e apesar deste protesto não se fundamentar em motivos religiosos nem políticos, este acontecimento aparentemente motivou Iemitsu a restringir definitivamente o cristianismo no Japão, ao emitir uma ordem em 1639 que proibiu a prática da religião no país. Assim, sacerdotes portugueses ficaram impedidos de entrar no Japão, assim como japoneses interditos de saírem do país, processo este controlado sob a consequência de pena de morte. Durante este período de isolamento, conhecido como Sakoku, as relações comerciais com todas as nações europeias foram obstruídas, com exceção dos Países Baixos, que permitiria comércio ativo apenas em Dejima. Todavia, o Japão continuou a manter relações comerciais com a China e Coreia, ainda que limitadas. Sociedade e política. O incidente de Morrison de 1837 deu-se quando um navio mercante dos Estados Unidos, liderado por Charles W. King, que, para além de intenções comerciais, tensionava entregar náufragos japoneses que haviam sido encontrados em Macau, foi bombardeado pelos japoneses, no âmbito do Edito de Repulsão de Embarcações Estrangeiras. Esta situação dramática, juntamente com a derrota do Império Chinês na Guerra do Ópio, em 1842, marcou um ponto de viragem na situação internacional do Extremo Oriente, pondo em causa a política de privacidade do shogunato. Como resultado, foi abolido o Edito de Repulsão de Navios Estrangeiros em 1842, efetivou-se a moratória sobre as execuções de estrangeiros que chegavam ao país, e foram promovidos suprimentos para os seus navios. Com isto, os baleeiros de Inglaterra, Estados Unidos e outros países passaram a aportar na costa do Japão para se abastecerem de água e comida. Apesar de esta abolição das regras não apresentar fins comerciais, algumas nações insistiram em abrir o comércio do país. Em 1846, o comandante americano James B. Dlede, que assumiu o primeiro tratado entre os Estados Unidos e a China, tentou, sem sucesso, abrir o comércio com o Japão. Em 1848, o capitão James G. L. Ynnn conseguiu a primeira negociação bem-sucedida com o shogunato, tendo sido a pessoa que recomendou ao Congresso dos Estados Unidos a negociação com o Japão, se necessário, através da força, sendo este um dos propósitos da expedição de Comodoro Perry em 1853. Ota procurou o apoio da Corte Imperial para a ratificação dos novos tratados, sem sucesso, o que provocou uma crise política entre o shogunato e a corte. Em 1858, a situação piorou com a morte do shogun Tokugawa Ieyasu, que não havia deixado herdeiro algum como seu sucessor. Naraki, juntamente com Shinpan e os Tozama Daimyo, apoiaram Tokugawa Yoshinobu, enquanto que os Fudai Daimyo apoiaram Tokugawa Iemochi, conseguindo por fim a aprovação deste último pela corte imperial. O líder da facção dos Naozuki tornou-se Tair, tendo sido o arquiteto de um expurgo de importantes membros da oposição à assinatura dos tratados. Este evento, conhecido como a Purga Ansei, colocou sob prisão domiciliar Nariaki, Yoshinobu, vários membros do shogunato e inúmeros Han, incluindo Yoshida Shin, um intelectual do Sonji. Em 1858, foram assinados 5 tratados comerciais designados de Tratados Ansei, permitindo, em 1859, a abertura dos portos de Nagasaki, Hakodate e Yokohama. No entanto, isto causou um crescente atrito entre os estrangeiros e os samurais, agravando ainda mais a situação ao ponto de serem regularmente assassinados tanto estrangeiros como colaboradores japoneses.
2 Naosuke foi morto em março de 1860, durante o incidente Sakuradamon, 1860, pondo fim ao expurgo. Tanto o ataque em 1861 à embaixada britânica em Edo como o incidente de Namamugi em 1862 foram justificados às potências ocidentais como se não passassem de intervenções militares contra os samurais. Em março de 1863, o imperador Komei rompeu o papel cerimonial que os imperadores tiveram por vários séculos e ingressou ao cenário político ao emitir a ordem para expulsar os bárbaros, Jota e Jikno. Shokumei. O domínio CHSH obedeceu à ordem e decidiu atacar os navios estrangeiros no Estreito de Shimonoseki. Outros domínios como Satsuma e Tosa, contrários ao shogunato, decidiram aliar-se seguindo o edital. Com a queda do shogunato, o imperador foi erigido enquanto símbolo de unidade nacional e deu início a uma série de reformas significativamente radicais. A primeira consistiu na promulgação da Carta de Juramento, Gokai no Gozeimon, de 1868, que teve como objetivo elevar a moral e obter apoio financeiro para o novo governo. O período Meiji terminou com a morte do imperador em 1912 e com a subsequente ascensão ao trono do imperador Taisho. O novo imperador tinha vários problemas de saúde, homem débil tanto física como mentalmente, pelo que, durante o seu mandato, este manteve-se longe de questões políticas. As decisões do governo recaíram sobre a dieta e o seu secretariado. Consequência da sua deficiência, o seu filho Hirohito foi nomeado príncipe regente em 1921. Democracia. Em 25 de dezembro de 1926, após um breve reinado, o imperador Taisho morreu e o príncipe regente foi empossado como novo imperador do Japão, começando assim o período Shigava. Em 1922, com o Tratado Naval de Washington, o número de navios da Marinha Imperial Japonesa viu-se limitado frente às frotas norte-americana e britânica, aumentando as dificuldades existentes no Japão por este ter sido forçado a deixar as colônias obtidas na China durante a Guerra Russo-Japonesa. O Japão foi significativamente prejudicado quando as potências estrangeiras ocuparam aquilo que consideravam a sua esfera de influência governamental. A única área significativamente extensa onde lhes foi possível obter as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento da sua economia sem depender das importações era a China. Em 1931, o Japão decidiu invadir e ocupar Manchúria e posteriormente a China em 1937. A invasão sobre esta última desencadeou a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se desenrolou por mais de 8 anos. Ataque a Pearl Harbor. No mesmo dia de 26 de novembro, uma frota japonesa partiu das Ilhas Kurilas com destino a Pearl Harbor, para destruir a frota estadunidense do Pacífico. Realizou-se então o primeiro ataque com mais de 189 aviões a 7 de dezembro às 7h55 da noite, tendo sido destruídos 6 navios de guerra, 3 cruzadores e 4 outros navios, para além de aniquilados 188 aviões norte-americanos. Este ataque de surpresa ocasionou 2.403 mortos. O segundo e último ataque ocorreu às 8h45 da manhã e terminou às 10 horas. Neste ataque, as defesas americanas estavam já melhor preparadas e Nagumo cancelou o terceiro ataque previamente programado. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dirigiu-se ao Congresso solicitando que se declarasse guerra ao Japão, num dos discursos mais famosos da história. Frente do Pacífico em finais de 1941. No dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas iniciaram um tipo de batalha blitzkrieg no Pacífico, em que a Malásia, Hong Kong, Filipinas, Ilha Wake, Birmânia e Tailândia foram atacados quase em simultâneo com o objetivo de conseguir pontos estratégicos favoráveis. Em 16 de dezembro, o Japão conseguiu ocupar as Índias Orientais holandesas, proporcionando assim uma importante fonte de recursos ao país. Frente do Pacífico em 1942. Durante a primeira metade do ano, as forças do Império do Japão foram vitoriosas em quase todas as frentes. A 7 de fevereiro a sua frota saiu vencedora frente aos aliados na Batalha do Mar de Java. No dia 15 do mesmo mês as forças aliadas entregaram Singapura. A segunda metade do ano representou um ponto de viragem na guerra.
Forças estadunidenses desalojaram os japoneses de Guadalcanal e conseguiram uma importante vitória na Batalha de Midway, onde os japoneses perderam metade da sua frota de porta-aviões e cerca de 150 aeronaves. Tentativa de defesa do anel defensivo. Durante 1944, os esforços japoneses limitaram-se a tentar manter um anel defensivo, contudo viram-se obrigados a recuar na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. O Japão sofreu significantes derrotas nas Ilhas Gilbert, no entanto manteve um constante avanço ofensivo na Birmânia e na fronteira com a Índia. Neste ano o Japão sofreu graves derrotas navais, como na Batalha do Mar de Bismarck, que ocorreu entre 2 e 5 de março, e na Batalha do Mar de Bering, a 26 de março. Em 1944 a situação tornou-se insustentável para o Japão, uma vez que grande parte da sua frota foi destruída durante a Batalha do Mar das Filipinas, quando tropas norte-americanas desembarcaram nas Ilhas Marshall, Ilhas Gilbert e nas Filipinas. A partir dos aeródromos nas Filipinas, deu-se início ao bombardeamento do Japão. A 18 de julho o general T.J. renunciou do poder juntamente com o seu gabinete de Estado. Até finais de outubro deste ano, os japoneses perderam mais uma importante batalha marítima, a Batalha do Golfo de Leyte. Nesta fase surgiram os primeiros grupos suicidas conhecidos como kamikazes. Período Eisei. O período Eisei começou a 8 de janeiro de 1989, um dia depois da morte do imperador Shuva, com a subsequente ascensão ao trono do príncipe Akihito. Durante esta época a bolha financeira e imobiliária do Japão eclodiu, e em finais de 1987, os preços das ações do setor imobiliário ficaram inflacionados e, juntamente com as taxas de juros baixas, desenvolveu-se uma bolha especulativa. Após a queda do dólar americano durante a Segunda-feira Negra, os investidores japoneses começaram a comprar propriedades e empresas dos Estados Unidos, o que obrigou o sistema de reserva federal a encarar novas medidas para combater a política econômica japonesa. Durante maio de 1989, o Banco do Japão elevou as taxas de juros por 4 vezes e a partir do ano seguinte a bolha econômica começou a entrar em colapso. Koizumi implementou uma série de reformas econômicas que incidiram sobre a dívida pública e conseguiu deter a crise econômica e propiciar um aumento de popularidade do governo. Koizumi permaneceu no cargo até renunciar do mesmo em 2006. Antes, em 2005, o Partido Liberal Democrata obteve uma vitória esmagadora nas eleições legislativas. Durante o governo de Koizumi foi aprovado em 2004 o envio de um contingente com 600 soldados das Forças de Autodefesa do Japão para o Iraque sem o aval da Organização das Nações Unidas, a fim de apoiar a sua reconstrução. Isto marcou a primeira atuação de um grande contingente militar fora do país desde o término da Segunda Guerra Mundial, o que levou ao surgimento de uma controvérsia sobre a interpretação do artigo 9 da Constituição do Japão, onde foram proibidos atos de guerra por parte do Estado. O ano de 2004 foi marcado por uma série de catástrofes naturais, em que um número recorde de 10 tufões num ano atingiu o Japão, em particular durante o mês de outubro, onde 94 pessoas morreram ou desapareceram vítimas de tais desastres. As fortes chuvas e inundações que afetaram as prefeituras de Niigata, Fukushima e Fukui resultaram na morte de 20 pessoas. No mesmo mês de outubro, um terremoto atingiu a região centro de Niigata, no qual 64 pessoas perderam a vida, mais de 4.800 ficaram feridas e 100.000 pessoas foram evacuadas. Este terremoto ocasionou também no descarrilamento de Shinkansen o primeiro acontecimento do gênero em 40 anos. Após a renúncia de Koizumi, surgiu uma série de débeis e fracos governos. Shinzo Abe, sucessor de Koizumi, renunciou ao cargo em setembro de 2007 por uma série de escândalos de corrupção, resultado da sua fraca liderança. Este foi sucedido por Yasuo Fukuda, que também foi incapaz de governar de forma eficaz e abandonou a sua função em setembro de 2008. Foi sucedido por Taras, considerado um dos membros mais carismáticos dentro do Partido Liberal Democrata, que contudo não pôde consertar as diversas facções quando assumiu a liderança do governo. Uma vez que a sua procura por antecipar as eleições legislativas, antes de solucionar a crise econômica derivada do caos financeiro dos Estados Unidos, originou numa drástica queda da sua popularidade. Nas eleições de 2009,
A coligação do Partido Democrático do Japão, do Partido Social Democrata do Japão e do Novo Partido Popular venceu as eleições, sendo que Yukio Toyama foi eleito primeiro-ministro e sucessor de Taras 190, pondo fim a mais de 50 anos de domínio hegemônico do Partido Liberal Democrático. Não obstante, o governo de Toyama foi breve, com uma duração de 8 meses depois deste reafirmar a presença do exército dos Estados Unidos em Okinawa, apesar da rejeição por parte da população japonesa. Isto originou uma fractura na aliança do governo e na posterior demissão de Toyama junho de 2010. Este foi substituído por Naoto Kan, também do Partido Democrático, que se assumiu como primeiro-ministro a 8 de junho. Kan seria substituído por Yoshihiko Noda, outro dirigente do Partido Democrático, a setembro de 2011. Atualmente o Japão possui a terceira maior economia do mundo desde 2009, atrás da China, que ocupa o segundo lugar depois dos Estados Unidos, onde a sua taxa de desemprego é de 5,7%, a mais alta desde a Segunda Guerra Mundial. Em 8 de agosto de 2016, o imperador Akihito anunciou problemas de saúde ao público por meio de um discurso em canal aberto, demonstrando intenção de abdicar. Em seguida, começaram os preparativos para permitir tal abdicação por meio de uma emenda legislativa. Em 8 de junho de 2017, a Dieta do Japão aprovou a emenda e deu sinal verde ao governo para fazer os preparativos para a transição imperial, a primeira em 2 séculos. A abdicação ocorreu em 30 de abril de 2019, quando Akihito assumiria o título de Imperador Emérito, JK, e no dia seguinte o príncipe herdeiro Naruhito assumiu o título de Imperador, encerrando a Era Eisei. O período Heiva começou a 1º de maio de 2019, com a ascensão de Naruhito como o 126º Imperador do Japão, apesar de a sua coroação ter ocorrido oficialmente em 22 de outubro. Esta era começou politicamente com o poder consolidado de Shinzo Abe, que governou o Japão continuamente desde 2012. Em 4 de julho de 2019, o país entrou numa guerra comercial com a Coreia do Sul, depois que este país deu luz verde para pessoas processarem extraterritorialmente as empresas japonesas por danos durante o período de ocupação. Em 18 de julho de 2019, ocorreu o ataque incendiário contra a Kyoto Animation, o maior massacre após o fim da Segunda Guerra Mundial, matando 36 pessoas. Em 12 de outubro de 2019, o tufão Hagibis atingiu a região de Kanto, matando 83 pessoas e tornando-se o ciclone mais forte a atingir a capital do Japão desde 1958. Em 8 de julho de 2022, enquanto fazia um discurso público na cidade de Nara, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi baleado 2 vezes e morreu horas depois. Em 24 de agosto de 2023, o governo do Japão iniciou o processo de descarga da água tratada e diluída da usina nuclear de Fukushima e no Oceano Pacífico. Essa foi a história do Japão contada em detalhes. Vocês já conheciam a história do Japão? Deixe nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.